Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre duas derrotas, assim, não inimagináveis, porque do São Paulo já esperava esse tipo de atuação, mas do Palmeiras foi algo realmente surpreendente. Então hoje vamos comentar um pouco da derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino de 4-0, uma verdadeira goleada, e a derrota do São Paulo para a Portuguesa de 3-2, que também foi um resultado assim surpreendente, mas ao mesmo tempo não, porque a situação do São Paulo eu acho que foge um pouco das quatro linhas. É uma situação que é extracampo e está literalmente afetando o pessoal ou mesmo os jogadores dentro de campo, e isso tem prejudicado muito o clube, já que o São Paulo está numa draga danada e apresentando um futebol terrível, e o resultado, obviamente, que vai ser esse, já que o Campeonato Paulista é um campeonato que acontece recorrentemente, quarta, domingo, não dá tempo de você se reestruturar, não dá tempo de você realmente procurar opções para uma possível melhoria, uma possível situação que faça algo melhorar na situação de São Paulo. Então toda essa situação tem sido muito bem, assim, engraçada de se observar quem é de fora, quem não é São Paulino, mas desesperador para aqueles que torcem para o São Paulo. Mas iniciaremos o vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando sobre o Palmeiras. O Palmeiras foi a Novo Horizonte, se assim posso dizer, pelo Campeonato Paulista, e tomou uma sacolada de 4-0 do Novo Horizontino, que perdeu até praticamente o rumo de casa. Ah, mas aí os palmeirenses vão dizer, nossa, era o time misto, era o time reserva, era o time não sei o que lá. Irmão, o Palmeiras, eu acho que são dois clubes, talvez vamos dizer três clubes que não podem reclamar de elenco misturado, elenco misto, ou mesmo mistura de jogadores, que é o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. São três clubes que o que eles têm mais de se gabar é que o elenco é bem recheado, é um elenco que tem bastante jogadores de alta qualidade. Então, quando se perde um jogo, independente de quem esteja dentro de campo, tem que ser zoado, tem que ser criticado, porque toda essa situação é realmente ridícula. Um Novo Horizontino que não é aquele Novo Horizontino de 2, 3 anos atrás, que era realmente tão forte, tão competitivo. Esse Novo Horizontino nem tá tão forte assim, cara. E o Palmeiras conseguiu tomar uma sacolada de 4-0, com jogadores assim, Gustavo Gomes, titular, tava lá em campo. Pelo menos a linha defensiva do Palmeiras era titular, tirando o Lomba. Mas assim, entre Marcelo Lomba e eu esqueci o nome do outro goleiro. Mas entre os dois, pra mim, tipo, é água e H2O, tá ligado? São dois que tem a mesma atuação. Então, acho que reclamar de time misto ou time reserva não faz o menor sentido. E no caso do Palmeiras, perder de 4-0 para um time de interior é, assim, preocupante, mas algo que já estava sendo previsto, principalmente por mim, ou mesmo pelos influencers que reagem e comentam sobre o Palmeiras, no caso o próprio Fernando, de que o time não vinha atuando bem. Os resultados positivos estavam mascarando os maus resultados apresentados pelos jogadores do Palmeiras e principalmente pelo seu técnico, que é o Abel Ferreira. Então talvez esse resultado seja importante para demonstrar que o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras tem sido realmente ridículo. Isso não pode em hipótese alguma acontecer, esse tipo de resultado. E infelizmente acaba caindo nas costas dos novos jogadores, já que o Abel, de uma forma bem ridícula, colocou novos jogadores para justamente atuar nessa partida, e aí os torcedores, ou mesmo os próprios, a imagem que fica dos jogadores é que não servem para o profissional, porque tomaram de 4-0 do Novo Horizontino. Então esse tipo de transição eu acredito que o Abel não esteja fazendo da melhor maneira possível. E se falando em Abel, vamos também comentar, obviamente, a sua atuação no Palmeiras. O Abel tem sido muito criticado por vários torcedores, até
O Allianz foi pichado esses dias justamente por protestos da torcida pela má atuação do clube. É uma situação em que o Palmeiras, e o próprio Abel já disse isso, que é um time que precisa tocar mais a bola, e nesse jogo contra o Novo Horizontino teve uma porcentagem maior que o Novo Horizontino de posse de bola e toque de bola, e o resultado foi 4-0. Então talvez o time sendo mal treinado do jeito que é, quando tem que realmente colocar a bola no chão e tocar a bola, o resultado é esse. É ridículo, é vexame. E aí quando se espera que o seu líder, o treinador, vá na entrevista coletiva e fala, cara, eu errei. Eu fui lá e fiz a cagada, coloquei os jogadores na fogueira. Não, ele fala que o elenco foi mal. Os jogadores foram maus. E eximindo totalmente ele dessa tipo de culpa. Ele é o líder, ele tem que puxar a fila e falar, a culpa é minha. A culpa não é dos jogadores. Quem escolheu eles para estarem ali fui eu. Não foram eles. E eu que sou o responsável, porque o Abel tá praticamente quase 5 anos no Palmeiras. Eu que sou o responsável por prepará-los para estar nesse momento, para estar ali dentro de campo. E você olha para os jogadores do Palmeiras, principalmente os novos, aqueles que são reservas ou aqueles que estão subindo da base. Você vê você vê jogadores preparados realmente para atuar no profissional? Eu acho que não. Eu vejo mais um elenco e um time dependente das suas peças titulares. Que atualmente, caso um ou outro se machuque, o resultado é esse. É um vexame para o seu torcedor, é um vexame de futebol. Eu fico revoltado, porque eu já disse isso várias vezes. O Palmeiras e Flamengo tem que ser exemplo, não só nos bastidores, mas dentro de campo. Porque se tá fazendo uma boa gestão, quer dizer que isso tem que ter... É o famoso, você colhe para depois colher bons frutos. Agora, quando começa a fazer coisas erradas, repetir os erros, e aí tem esses resultados ridículos, isso dá margem ou dá, assim... dá razão para aqueles... Eu não vou falar a palavra imbecis, assim, que ficam, tá vendo? O Palmeiras é uma porcaria, Palmeiras eu não sei o que lá. Não, cara, você tem que manter o seu time bem organizado para justamente conseguir ter uma boa atuação dentro de campo. O problema aqui é que o Palmeiras está caindo naquela situação de teimosia. Está se mantendo um tipo de filosofia dentro de campo que não faz o menor sentido. O Abel Ferreira vem em entrevista coletiva falar que o time necessita de um maior toque de bola. Quando o time consegue tocar a bola, não entrega nenhum tipo de resultado. Então uma coisa não está batendo com a outra. E é ridículo ver um zagueiro igual o Gustavo Gomes tendo que ir pro ataque aos 15 minutos do segundo tempo. Isso é verdadeiramente ridículo. É o jogador que é capitão demonstrando para os seus jogadores que eles são incapazes de atuar lá na frente. Então, se isso não é queimar os jogadores novos que estão subindo, que foi basicamente alguns jogadores que atuaram pelo Palmeiras contra o Novo Horizontino, eu não sei então o que é, cara. Porque esse tipo não é uma postura de um capitão, ele precisa passar confiança pros seus jogadores. Não fazer o sentido de, se vocês não estão conseguindo, deixa comigo que eu vou. E isso tem sido algo também recorrente, na minha opinião, algo que está fugindo da mão do Abel Ferreira e ele tá literalmente deixando as coisas acontecerem. Se bem que no Palmeiras as coisas realmente estão acontecendo assim, vai empurrando com a barriga. A Leila, ao invés de, como eu posso explicar, aproveitar a virada do ano, porque poderia muito bem trocar de técnico, porque já havia visto que a passagem talvez do Abel Ferreira no Palmeiras tem chegado ao fim, chegou ao seu esgotamento, mas não, preferiu manter, no mesma situação, manter o técnico lá para justamente garantir pelo menos uma chegada até uma final ou semifinal, bons resultados. E deixou de ser ousada para realmente buscar um novo técnico e fazer alguma coisa diferente. Coisa que a Leila ultimamente não tem conseguido e nem tentado fazer. Porque eu acho que o Palmeiras no mercado até o momento da bola tem sido, não vou dizer ridículo, porque só trouxe o Marlon e realmente tá faltando aqueles reforços, igual o Flamengo quando entra no mercado, entra muito agressivo, o Palmeiras entra de uma forma muito sutil, esperando encontrar um diamante no meio de tanta pedra. Cara, sei lá, pra mim só não faz muito sentido quando se fala num time tão bem organizado igual o Palmeiras, que deveria ser exemplo pra todos os outros times, mas atualmente tá sendo um exemplo do que não fazer. E aí os outros times conseguem seguir essa parte do que não fazer, sabe? Quando é algo ruim, os outros times copiam. Falando um pouco do São Paulo recebeu a Portuguesa no Morumbi e o resultado foi exatamente esse que está aparecendo na sua tela. 3-2 para a Portuguesa, uma Portuguesa mais ofensiva que o São Paulo. São Paulo esse que tem sofrido bastante com as situações que têm acontecido nos bastidores. Presidente empichado, afastado, sei lá, investigado.
a situação do clube totalmente precária, jogadores saindo e não tendo aquele famoso reformulação de elenco, em que jogadores saem, outros entram, a parte de chegar jogadores novos, bons jogadores, não tem acontecido, e é óbvio que o time fica totalmente prejudicado com toda essa situação. Eu acho que existe um limite de até onde o técnico consegue realmente blindar todo o elenco, e nesse caso do São Paulo não tem acontecido, porque acho que o próprio Luciano já deu essa declaração no primeiro jogo em que o São Paulo perdeu, dizendo que esse ano vai ser realmente um ano difícil para o São Paulo. E os resultados têm demonstrado isso. São Paulo perdeu a oportunidade de ganhar do Corinthians lá em Itaquera, que seria realmente uma boa situação apenas para dar um refúgio ao time. E agora recebendo a Portuguesa dentro de casa, que poderia fazer um resultado para se manter pelo menos na Série A do Paulistão, perde o jogo, e aí fica realmente perigoso para o próprio São Paulo ser rebaixado no Paulista, que seria algo assim vergonhoso e trágico, porque um campeonato paulista que tem, acredito, eu vou chutar uma quantidade de times aqui que seria talvez 16 ou coisa parecida, apenas 2 times caem, não é 4 igual é o Brasileirão. Então eu acho que é mais fácil você se manter pelo menos na Série A, e não, tudo bem que você pode não classificar para o mata-mata, mas ser rebaixado no Paulistão vai ser realmente algo ridículo por parte do São Paulo, e tudo está caminhando para isso, porque os jogadores dentro de campo não têm demonstrado assim ânimo para fazer alguma coisa de diferente. Mas assim, é difícil culpar eles, dado toda a situação que tem acontecido no São Paulo nos bastidores. E falando de bastidores, é óbvio que a gente tem que comentar um pouco sobre o Crespo. Eu verdadeiramente não tenho muitas referências para poder avaliar o trabalho do Crespo, se é um trabalho bom ou se é um trabalho ruim. O que eu posso comentar sobre isso é que o que tem acontecido na diretoria do São Paulo, investigação, corrupção, coisa parecida, obviamente que tem atrapalhado em muito o seu trabalho, justamente porque um bom treinador precisa de boas peças para trabalhar. E o São Paulo há muito tempo não tem boas peças para se trabalhar. Tem a sorte de ter alguns bons resultados, só que assim, a sorte não acompanha você por muito tempo, ela consegue te ajudar em alguns momentos. E no caso do São Paulo, eu acho que os momentos foram do ano passado, porque esse ano a sorte não está do lado do São Paulo, e assim fica difícil de você realmente avaliar se o Crespo está fazendo um bom trabalho no São Paulo ou não. Eu verdadeiramente acho que o Crespo é um bom técnico. O problema é que toda essa situação que está em volta do São Paulo prejudicou e muito o seu trabalho, e fez com que ele não saiba lidar com essa situação. Nem sei se tem algum profissional que saiba lidar com essa situação, porque acho que foge muito do profissionalismo. E aí fica difícil de ter realmente alguém que saiba lidar com assim, você tem que tentar blindar o seu elenco a todo custo. E como você blinda o seu elenco tendo uma insegurança inimaginável na parte dos bastidores? É realmente complicado, e por isso que eu não estou aqui para demonizar o trabalho que o Crespo tem feito no São Paulo, porque justamente eu acho que fica difícil de avaliar toda essa situação. Então essa foi minha análise sobre Palmeiras e São Paulo, 2 times que tiveram péssimos resultados nessa última rodada do Paulistão. Paulistão esse que vai se chegando ao fim, se eu não me engano ainda restam 3 ou 4 rodadas para acontecer, então é um campeonato um pouco curto, e se você vacilar, você fica fora da fase de mata-mata, ou ainda mais no caso do São Paulo, você pode ser rebaixado, então tem que tomar muito cuidado. Semana que vem o Brasileirão já tá começando, então as competições agora vão começar a se encavalar uma na outra, e eu acho que os clubes não vão ter muito tempo de realmente se preparar ou mesmo poupar jogadores. Eu tô vendo bastante uma situação assim, bem recorrente por parte dos grandes clubes, que é essa filosofia de poupar jogadores. Cara, é começo de campeonato, eu acho que o correto é você já soltar todas as suas peças logo do início, para justamente conseguir determinar um time titular que realmente consiga fazer bons resultados, e depois mais pra frente você começa a trocar as peças e deixar o seu time mais misto ou reserva. Dado toda a situação desse ano, que teremos ainda a Copa do Mundo, então vai encavalar o Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. São 3 competições bem importantes,
e os clubes vão ter que saber lidar com tudo isso. Então, não sei se é uma boa estratégia você ficar fazendo time misto logo no início, igual tem feito o Palmeiras. O São Paulo eu não sei, porque eu nem sei mais se existe um time titular no São Paulo, ou se o Crespo só tá literalmente utilizando as peças que ele tem disponível, porque justamente é um clube que não tem mais um elenco tão forte, um São Paulo esse que há 5, 10 anos atrás era tão bem reconhecido por ter uma base tão forte, por ter realmente um time tão competitivo. Atualmente a gente tem que falar como se fosse um time bem precário e uma situação totalmente deplorável para um time grande que deveria ser esse de São Paulo. Então, toda essa situação está acontecendo atualmente do Paulistão. Hoje, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira de manhã, hoje teremos Corinthians e Santos. Eu espero verdadeiramente que o meu Peixão não decepcione, mas se perder não vai ser nada assim tão trágico, porque os bastidores desses clubes, de todos os clubes, está sendo realmente, verdadeiramente, totalmente ridículo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, cada semana tem uma coisa diferente, cada dia tem uma coisa diferente, e só demonstra que o futebol brasileiro é triste de se realmente assistir e ver toda essa realidade. Mas e aí? O que você acha, o que você pensa, deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!